Can you feel it calling? Time to break the walls down. Step into tomorrow. Let the bass resound. In my mind I find a space divine. You and me, we see beyond the line. Pull me in, begin to redesign. Feel the heat, complete your soul with mine. Esse é mais um Esfera Podcast, eu sou Silvio Jaca e hoje nós vamos trazer aqui um profissional da área contábil, podcast mais democrático do Brasil. Aqui você encontra conhecimento, aqui você encontra várias dicas para a sua carreira, várias dicas para empreendedorismo, porque nós trazemos pessoas reais, que empreenderam, que têm uma carreira consolidada, pessoas que já falharam, já acertaram, estão aqui para contribuir com o seu conhecimento para você, nosso telespectador, nosso internauta, nosso ouvinte. E hoje nós temos aqui um convidado especial, Natan Mercedes, ele que é contador, é empresário na área contábil, né? Tem um escritório aí com uma excelente carteira de clientes, e está empreendendo nesse novo mundo agora com inteligência artificial, onde muitos profissionais estão com medo de perder o emprego. Tem profissionais que estão utilizando a inteligência artificial para produzir ainda mais. E eu vou deixar aqui ele mesmo se apresente. Quem é você, Natan? Em que você empreende e qual a sua área? Fala, Silvio. Prazer, primeiramente agradecer por estar aqui, né? Agradecer o convite do Silvio, esse projeto que tá bem bonito aí. Eu me chamo Natan Mercedes, sou contador, sou formado, no caso, em contabilidade aqui em Palmas, na Faculdade Objetivo de Palmas. Tenho pós-graduação em controladoria e finanças, MBA em gestão de contabilidade e finanças empresariais. Sou também diretor diretor financeiro da ASAN, né? Que é uma associação de servidores da Saneatins. Então, sou multitarefas, já comecei minha carreira ali na BRK, digamos assim, da contabilidade. É uma multinacional. E também comecei a empreender, né? Abri um escritório que, graças a Deus, no primeiro ano já teve um crescimento assim muito grande, absurdo. Eu entrei, já tinham empresas nesse escritório. Quando eu entrei, graças a Deus, esse número aumentou muito significativamente. A gente ganhou uma relevância aqui, né? No caso aqui em Palmas. E estou muito feliz de poder estar compartilhando com você aqui hoje esses conhecimentos, esses insights que vieram aí nesse período. Excelente. Essa é uma área que ela, ao mesmo tempo que ela chama muita atenção de muita gente, que ela é necessária, né, num país cheio de encargos, cheio de tributos, cheio de burocracia para a gente resolver, o profissional da área contábil é praticamente o braço direito de todo empresário, de toda pessoa que está profissional liberal, né? Toda pessoa que precisa lidar com dinheiro, finanças e prestação de contas e tudo mais, né? Que a área contábil possibilita, né? Mas, por outro lado, nem todo mundo gosta de procurar essa área porque é a área de exatas, né? Mexe com muito número, muito cálculo e isso às vezes afugenta muitas pessoas que acham que tem um perfil mais voltado para outras áreas, né? De biológicas, de humanas, de ciências e outras ciências, né? Não só a área de exatas. Mas me diga você, qual o perfil do profissional que vai buscar a contabilidade? Como essa pessoa tem que ter que tipo de perfil? Ou você acha que pessoas que acham que às vezes não tem o perfil, ela pode conseguir se adaptar nessa área? Na verdade, ela pode conseguir se adaptar nessa área, independente do perfil. Por quê? Eu acredito que tem muitas vertentes. É igual, vou dar um exemplo bem simples, o médico ou o advogado, que tem várias áreas de atuação. Então, existe a área da exatas que a gente fala, que na verdade a contabilidade não é de exatas, ela é uma social. Então, eu mexo com a legislação, mas tem a parte exata que eu acredito que seja dos balanços patrimoniais, de ter contas a pagar, um a receber. Isso, querendo ou não, vai mexer com o número e a conta tem que fechar no fim do dia. E tem ferramentas que ajudam, né? Tem ferramentas que ajudam. Mas, assim, você tem como trabalhar no trabalhista, tem como ser um contador, no caso da parte trabalhista, ou da parte fiscal, que é mexer realmente com tributos, estudar legislação tributária, mexer com pessoas, fazer as vendas, que querendo ou não tem que ter também. Então, eu sou muito relacional, eu gosto muito eu, inclusive, já fui em entrevistas aí na TV agora que o Silvio também estava lá já quase que paralelo comigo, dando entrevista também. Então, eu gosto das partes de relacionamento, de venda, e também da parte exata, que é do balanço. Mas tem um perfil muito grande para você trabalhar ali dentro. As pessoas têm que ter diversos Não perfis. é só aquela pessoa focada em cálculos e só. números. Não Não, é só. também tem as relações públicas, tem toda Exatamente. uma parte social também e jurídica, né? Você falou. Jurídica, isso mesmo. A gente cuida da legalização das empresas desde o momento que ela abre até o momento em que ela fecha, né? Querendo ou não, quem fecha também é o contador. O empreendedor ele sempre reclama muito da burocracia e do excesso de legislação, do excesso de taxas.
Isso é um fato aqui no nosso país. Isso, isso não tem nem, não precisa nem perguntar, né? Isso atrapalha o empreendedorismo. Mas para o contador, isso mais ajuda ou atrapalha? É mais trabalho para ele que acaba gerando mais rendimentos, alguma coisa? Ou se não tivesse isso, ajudava ainda mais? Eu acredito que, assim, é igual a gente estava comentando sobre a inteligência artificial, o Aham. risco das profissões, né, de acabar. E, querendo ou não, para essa parte, a complexidade das legislações que a gente tem aqui, tributárias e afins, para nós é boa porque o contador acaba sendo muito mais necessário do que num modelo muito simples, onde, né, Poderia ser querendo ou não, substituído por um robô aí, exatamente. E às vezes automatizar essa operação, Eu, né? eu penso assim, que pro cara que é acomodado, isso é ruim. Agora, pro cara que ele busca sempre conhecimento, se especializar, isso é um diferencial. Porque eu, por exemplo, eu chego na contabilidade que era de um outro contador que não dava muita atenção para esses detalhes. E eu consigo enxergar brechas ali de tributos que eu poderia ter reduzido naquele período que estava com ele, ou alguma coisa do tipo. Isso é um diferencial para mim. Eu acabo sendo meio que um herói daquele empresário, digamos assim. E é um ponto positivo para mim que estou buscando, e para o outro que não busca, às vezes é ruim, entendeu? Claro que a gente gosta de otimizar, queria que todas as empresas tivessem um modelo mais simplificado, né? Querendo ou não, o empresário gasta muito tempo dele apurando imposto, que no caso ele deveria estar focado em outras coisas, né? Digamos assim, Pois é, você é um cara muito jovem, né? Você falou que tem 25 anos, né? 25 E já anos. é um empreendedor, já tem uma boa carteira de clientes, já tem uma visão completamente diferente da área, né? Enquanto alguns estão um pouco desanimados, desmotivados, você está empolgado e está crescendo e está Sim. buscando seu lugar ao sol. E para aquele garoto aí de 15 até 20 e poucos anos que ainda está indeciso, você acha que o ramo da contabilidade é uma boa área ainda, que vale a pena ele buscar essa área para se formar, para empreender? Na verdade, eu acredito que sim, e que nós estamos num mar azul, digamos assim, de oportunidades. Claro que se você for olhar para aquela profissão de guarda-livros, do cara que ia buscar a notinha fiscal, digitar ela manualmente, descobrir qual era o valor do imposto, entregar para o cliente, essa profissão, a tendência dela realmente é cair. Com o passar do tempo, às vezes, até um robô substitui isso. Agora, o cara que é o consultor, que é o cara que vai ser o médico da empresa do cara, que vai conseguir olhar para um balanço, analisar, falar, ó, tua empresa está sangrando aqui ou ali, essa consultoria, ainda mais agora num período em que vem uma reforma tributária aí pela frente, onde todas as empresas do Brasil são obrigadas por lei a ter um contador, digamos assim, é um mar azul de oportunidade para quem quer começar uma carreira. É claro que existem profissionais frustrados na área, é o que eu te falei. A gente tem que saber qual que é o contador que eu quero ser. Se for o contador de guarda-livro antigo, De cara, não entra teclar não, não ainda entra não, não entra não, na porque maquininha e. você vai ter trabalho e pouca remuneração. Agora, se você quer ser um contador consultor, eu acho que compensa. E Bem que muito. você já deu aí a sua opinião, as dicas aí sobre como você vê o impacto da inteligência artificial no ramo da contabilidade. Te favoreceu muito ou te assustou no começo? Você já está usando? Eu agradeço muito a Deus por ter vindo numa era que eu entrei na contabilidade, querendo ou não, me formei mais cedo, em 2020. Eu me formei e comecei a empreender a partir dali. Então, eu acho que eu já peguei uma era meio que digital, já estava rolando meio que a pandemia, então o pessoal já estava migrando para o digital. Então, eu acredito que minha parte foi muito feliz, mas eu tenho um colega de profissão que ainda era da maquinazinha lá que fazia barulhinho, de ter que digitar tudo, de pegar a bicicletinha ou a moto, no caso, quem era pequeno contador, de ir no órgão resolver uma coisa. Hoje a era digital tá bem, digamos assim, avançada. E para mim é uma felicidade, Tudo porque online, tudo tudo online. automatizado. A gente tem, digamos assim, o serviço que era muito manual, hoje já tem um robô, claro, que faz, que captura as notas. Claro que o meu serviço de contador ainda continua, porque eu tenho que analisar se aquele imposto É. está realmente tem o FOP, tem várias siglas aí que a gente tem que entender para poder calcular o imposto, e é o contador que vai no detalhe para poder Então, o chegar contador, cada vez mais, ele está sendo menos trabalho, vamos dizer assim, braçal e indo mais para o analista. para o analista, O analista que vai exatamente. revisar o trabalho do meio digital, né, da inteligência artificial, revisar, ver se está tudo ok, porque, principalmente no Brasil, que tem uma gama de tributos, de normas, e que às vezes uma sobrepõe a outra, igual você falou, às vezes você acaba sendo o herói do empreendedor ali, do empresário, porque quanto menos ele conseguir ter custos,
maior vai Sim. ser o lucro dele, mais fácil vai ser a sobrevivência da empresa dele nesse Nesse emaranhado de normas, taxas e tributos, né? Isso é verdade. E assim, querendo ou não, o contador é meio que o médico das empresas. A gente fala dessa forma, né? A gente tem esse merchan, digamos, no meio dos contadores, que é o médico das empresas. E aí eu falando assim na parte do analista, que ainda precisa ter essa pessoa, mesmo o robozinho lá buscando a nota e tal, que é a questão das estratégias mesmo legais. Tem um caso que é muito comum e muito famoso, que é o daqueles, não sei se você já viu o sonho de valsa, ele não é mais bombom ou chocolate, é o waffle. Isso. Isso para poder reduzir a carga tributária. Tem algumas sorveterias, McDonald's, se não me engano, é bebida láctea agora, porque tem incentivos fiscais e tem uma porcentagem dele que é de leite. Então, querendo ou não, são estratégias que um contador teve para poder reduzir o imposto daquele cara E significativamente. manter ele no mercado. Manter ele no mercado. No tempo da pandemia que a gente teve o fechamento de distribuidora de bebida, por exemplo, aí o cara, não, coloca um produto alimentício aí, vamos virar uma quitanda, alguma coisa, para tu poder manter aberto, porque senão... Então, assim, são coisas que o médico das empresas, a gente fala, tem que intervir, tem que fazer uma cirurgia ali para poder não deixar morrer, porque senão... Você entrou num tema interessante, porque muita gente fala que às vezes esse tipo de estratégia, você usou aí o do bombom, da distribuidora de bebidas, né? Que acha que isso é algo que não é moralmente legal. Assim, é legal no sentido que está na legislação, é possível, tem uma brecha, Sim. mas que isso não seria algo moral. Como que você vê isso? Você acha que isso é uma adaptação, não tem nada a ver? Ou você acha que, por mais que seja, as taxas, impostos e as legislações que às vezes obrigam o empreendedor a ter que procurar esse subterfúgio aí, isso acaba obrigando a fazer esse tipo de coisa? É um contrafogo aí. Na verdade, a gente tem até matérias na faculdade que falam sobre isso, né? A gente fala da evasão fiscal, que é realmente o descarado ali, o cara que vai sonegar, digamos assim, e tem a elisão fiscal, que na verdade é o que a gente aprende, meio que aprende a fazer na faculdade, que é fugir do imposto da forma devida. E, inclusive, o cara não tem que ter vergonha de... Eu até fujo de conversas que são assim, porque às vezes tem um contador que procura um auxílio e tal, vamos conversar, vamos ver se isso aqui pode e tal, que meio que às escondidas. Eu falo que não, que a gente não tem que estar, a gente tem que verificar Tem que ter se a aquilo é ética possível, profissional. É. se aquilo é possível e não ter vergonha de falar, não, eu estou buscando esse incentivo, será que é legal ou não? Entendeu? E chegar a um denominador comum e só fazer se Se a for lei legal. permite, ela Se a lei passou por permite. um crivo de Sim, legisladores, de exatamente. controle, né, de constitucionalidade, controle legislativo ali para possibilitar aquilo, né? E se está ali Exatamente. disponível, usar, né? Usar Exatamente. E para o fazer bem. as claras, porque, querendo ou não, não é algo que tá Hora ou errado. outra o Tirar. leão vai procurar, né? Isso, E aí, exatamente. se tiver tudo ok, não vai ter problema, E né? a gente brinca que tudo é culpa do contador. Às vezes o cara tá ali e ele fica feliz. Não, vamos fazer, vamos fazer. No dia que dá errado, opa. Então, assim, é por isso que é importante a dica também pro pessoal que quer começar na área, que já tá começando, fazer o certo, porque se algum dia chegar a dar errado, às vezes até aquele empresário que te incentivou, cara, vamos fazer assim, no dia que der errado e der muito errado, ele vai vir atrás de tu. É. E não é só ele, né? E não é só ele. Então, É isso assim, aí. é Andar na importante linha. essa ética, andar na linha, porque não compensa. E de fato pode sair muito mais caro depois, né? Pode Vem sair muito mais multas, caro. vem toda essa. Então você aí, ó, que tá pensando em fazer malandragem, desista. Faça a coisa certinho. Pode dar um pouco mais de trabalho ali no começo, te gerar um custo, mas não um custo, na verdade, acaba sendo um investimento, né? Porque te livra de ter um custo maior, um problema, multas, responder alguma questão, às vezes até criminal. Então, vamos andar na linha, procure um bom contador, temos aqui um excelente, e aí você vai buscar tá sempre com a sua empresa, com a sua vida sempre ajustada à norma tributária, né, Sim. contábil. E como foi? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Na época da faculdade, foi uma faculdade que foi pesada para você? Você teve dificuldade de fazer? Você sentia motivado a estar ali? Era o que você queria mesmo? Ou foi falta de opção, tu acabou indo para lá e se sentiu bem? Como é que foi? A minha história é até um pouco engraçada, porque hoje eu amo a contabilidade, defendo e tudo. Não me imagino sem a contabilidade, mas no começo eu pensava, queria exatas, e quem é de exatas normalmente tende a ir para engenharia. É, como é que se fala? É meio que consensual. O pessoal normalmente procura engenharia e eu queria engenharia. Só que eu passei para a faculdade de contabilidade ainda no segundo ano. Então para adiantar minha finalização do ensino médio, né? Entrei na defensoria, pedi para adiantar porque eu já tinha passado numa universidade com bolsa e tudo, não paguei minha faculdade. E antecipei o terceiro ano, né, do ensino médio. Então, para mim foi uma vantagem. Eu falei, se eu tiver que passar por esse curso aqui para isso, eu vou. Meu plano não era nem de terminar, era eu vou entrar aqui para poder concluir tudo. E aí ganhar tempo, né? Quando eu comecei a fazer, até o quarto,
confesso que até o quarto período por ali eu ainda não estava entendendo muito bem. Poxa, que curso é esse? Não estou entendendo muito bem o que a gente vai fazer no final. Tem muita matéria institucional e tal. Mas depois que eu comecei a mergulhar no que é realmente a contabilidade, que é o tá dentro das empresas, é basicamente um curso de empresariado. Você vai entender num todo a legislação tributária, os seus custos, a precificação que você tem que ter, o seu lucro. Entra Tem muita matérias, administração a também. administração, como que eu vou gerir um funcionário, como. Então eu acredito assim que é uma matéria que para quem quer empreender é maravilhoso. É um curso, Maravilhoso. então, mais completo do que parece, né? Mais completo do que parece. E te dá a opção de empreender em várias áreas. Igual eu te falei, na trabalhista, você vai conhecer a legislação também para contratar um funcionário, férias, rescisão. Tudo enquanto tu aprende Direito tributário também, que direito um tributário. advogado tributarista ele precisa ter conhecimento, né, na área contábil ou ter alguém ali muito forte Sim, ali com ele que entenda, né? matemática financeira, a parte das atualizações, Selic, tem as perícias, né? As perícias, querendo ou não, Contábeis. as perícias contábeis que vão reajustar valores devidos a pessoas e tudo. Querendo ou não, o contador faz tudo isso. Para quem não sabe, eu sou perito criminal também, sou servidor público, e lá na perícia nós temos os peritos criminais da área contábil e economistas também, a maioria são contadores, que trabalham no laboratório de combate aos crimes financeiros. Quando a Polícia Federal, a Polícia Civil entra em alguma empresa, ou escritórios, ou até prefeituras, secretarias, né? E ah, investigando crimes de corrupção, aqueles documentos, aqueles computadores que são apreendidos, muitas dessas documentações vão lá para o laboratório de crimes financeiros. E os contadores vão se debruçar sobre aquele Sim, trabalho, né? Os contadores que são peritos criminais, mas é especificamente para a área criminal. Mas o contador ele pode ser perito também na área judicial para fazer cálculos, né? Às vezes até de ações que já tramitaram, cálculos para o advogado poder entrar com uma ação. Quando ele ganha uma causa, às vezes para calcular aquilo ali, às vezes tem que passar, né, por um sim. contador fazer os cálculos para saber quanto que no final, depois às vezes 8, 10 anos aí de ação, calcular tudo. Então é um profissional que tem realmente uma vasta área de atuação, Sim, né? Eu falei aqui só da área de perícia, mas tem na área empresarial aí tem várias, né, tributário, às vezes até ambiental precisa, né, de um contador sim, para sim. A gente que faz a calcular legalização danos. das empresas no sentido de abertura, então a gente mexe também com parte de licenciamento ambiental. Claro que precisa ter o engenheiro, né, para poder Aham. fazer os laudos e Que- tal, mas essa parte burocrática normalmente sobe pra gente. Alvará sanitário, a gente que dá entrada, impedidos, anexa tudo. A gente é igual eu te falei, o braço direito do É o empresário. clínico geral. É, o clínico geral do É o empresário. clínico geral. E é, a gente já falou um pouco assim, né, como foi a sua faculdade, um pouco da modernização que está vindo aí. Você acha que o que gera o ganho, vamos falar agora de coisa boa, falar de dinheiro. O contador, ele consegue só ter uma vida digna? Ele consegue ganhar dinheiro, ficar rico? Ou dá para viver bem, sustentar uma família? Se o cara for realmente dedicado e tudo, dá para escalar bastante. Dá para escalar bastante e cada vez mais no mundo digital. Hoje eu, como contador, eu tenho empresas que eu atendo que são do litoral, cidades litorâneas. Tem no Maranhão, tem no Piauí. Então, assim, eu consigo atender o Brasil inteiro. Você aqui no centro do Brasil, né? Isso, Na região norte, mas mais próximo do centro-oeste, você consegue atender região litorânea, consegue atender outras áreas. isso. Porque Isso por A causa da tecnologia, claro, né? tecnologia permitiu isso, né? Permite. E, assim, o que a gente vê hoje? O contador consultor, ele gera valor para o empresário. Então, assim, eu pagaria tranquilamente para alguém vir e salvar minha empresa de um prejuízo ou de alguma coisa do tipo. Às vezes até de Às uma vezes, falência. às vezes eu não sei nem quanto que eu lucrei. Quantos empresários não sabem? Se eu te perguntar, quanto tu lucrou mês passado? Rapaz, eu não sei. Eu acho que foi... Eu faço essa pergunta, às vezes, de propósito. Mas eu acho que uns 5, 8. Tipo assim, a diferença é muito grande para você não ter uma exatidão de números. Então, para você ter uma pessoa que vai te ajudar nisso tudo, te colocar mais dinheiro no seu bolso, você vê valor e Às consegue vezes, pagar mais por isso. às vezes evitar uma perda muito grande, né? Porque às vezes você pergunta pro empresário ali quanto você ganhou. Ele acha que ganhou número X, e aí quando você vai ver, ele teve prejuízo naquele mês, ou então ele Exatamente. está praticamente empatado ali, despesa e receita, né? Exatamente. Então, onde que dá para ganhar dinheiro? Na consultividade desse cliente. Porque o cara não quer pagar. Eu, Natan, eu sempre me ponho no lugar do empresário. Eu, Natan, não quero pagar para um cara vir me mandar o boleto todo mês. Então, tipo assim, aquele contador que é o cara que só manda o boleto e depois te manda o Pix para tu poder fazer o pagamento dele também.
é o cara que te entrega notícia ruim. Ó, esse mês tem esse imposto, esse mês tem alvará, licença e tal. Então é um cara que não te traz notícia boa hora nenhuma. Eu não vou querer remunerar bem esse cara. Agora, um cara que é meu braço direito, meu consultor, um cara que vai me ajudar com crédito, às vezes, se minha empresa estiver precisando, que vai me dar uma dica, eu vou estar com dinheiro guardado aqui e vou falar, Natão, onde é que eu coloco esse dinheiro? Será que compensa mais eu fazer um investimento ou será que compensa mais eu guardar numa poupança? Ou numa poupança já Reinvestir era, na né? empresa. Reinvestir na empresa. Vamos fazer um cálculo? Bora sentar aqui nós dois, vamos fazer um cálculo? Então, esse cara que é o consultor, ele tem margem para precificar bem e ganhar dinheiro. É diferente do contador que às vezes fica escravo, porque eu tenho muitas empresas para atender e entregar Ele só impostos cumpre tarefa. e só cumpre tarefa. Esse cara tende a morrer. Agora, o contador consultor, ele tem um mercado muito grande, porque tem muito empresário precisando de ajuda no Brasil hoje. Tem. E como Muito tem. empresário. Muito, muito mesmo. Ainda mais agora com. Parece que deu uma aumentada na quantidade de taxas e tributos. E agora até externo, né? Outros países começando a taxar. E aí as pessoas pensam que não vai ser atingida, mas todo mundo vai ser atingido. Todo mundo vai ser. Todos os países, todas as pessoas vão ser atingidas por essa, vamos dizer assim, essa guerra tarifária que está acontecendo entre os maiores mercados consumidores e Sim. produtores, né? Verdade. E o fraco, vamos dizer assim, o lado mais fraco sempre paga mais caro. Sempre sofre. É. Sempre sofre. E então é bem otimista a sua visão com relação à contabilidade, ao mercado em si e tudo, até porque você tem uma visão mais moderna da coisa, né? Sim. E, em outros episódios aqui, eu até falei, muita gente fala hoje da geração atual, geração Nutella, não sei o quê, e eu sempre gosto de rebater isso, que eu falo, gente, sempre teve pessoas espertas, pessoas mais dedicadas, e sempre teve pessoas mais vulneráveis, pessoas que não ligam para nada. Sempre teve. A diferença é que hoje a gente consegue alcançar todos eles. Todos eles têm voz, você consegue ver comentários de pessoas de outros países, de outros lugares, de outros estados. Sim. E aí, às vezes, você até fica impactado com a capacidade do ser humano de fazer e falar bobagem, né? É. Mas no meio de todo esse barulho, tem as pessoas qualificadas, capacitadas, que estão aí buscando seu lugar ao sol e realmente não dormem no ponto, né? Então eu vejo que essa geração atual, na minha visão, os que são espertos são muito mais espertos do que os espertos de 20, 30, 40 anos atrás, né? Porque eles têm, além deles serem inteligentes e espertos, eles têm ferramentas que a geração anterior não tinha. Então ele potencializa aquilo que ele vai fazer por 10, por 100, por 1000 vezes. Sim. E isso não era possível antes. Hoje a pessoa pode ficar bilionária jovem. Jovem. Antigamente isso era quase impossível se ele não fosse herdeiro. Tô falando uma pessoa começar a escalar um negócio e às vezes vender aquele negócio por milhão. A gente vê o Elon Musk, ele não era pobre, mas ele também ele não era nem milionário, quiçá Sim. bilionário, né? O homem mais rico do mundo. Mas a escalabilidade que a internet fez ele ficar bilionário muito rápido. Muito rápido. E hoje ele pode brincar de ficar soltando foguete, dar foguete e tal, e continuar fazendo inúmeros negócios. E não é só nessas áreas, né? Igual você falou, na área contábil dá para fazer isso, na área empresarial. A gente vê pessoas que eram consultores financeiros hoje, que são gurus aí da internet, da área de Sim. investimento, que ficaram bilionários. Sim, isso é verdade. Ensinando os outros a investir, né? Eles, antes pegavam o público do investidor, que era só as pessoas que tinham muito dinheiro, que podiam investir em bolsa, que podia fazer altos investimentos. Aí com a internet popularizou que a pessoa pode investir com R$10, com R$100 e tudo. Então, um mercado que era de poucos, agora é um mercado de todos. De todos. E aí uma realmente. pessoa que tem realmente know-how ali, ele pode escalar isso violentamente da noite para o dia. Não da noite para o dia, né? Ele vai fazer um trabalho, mas ele fazendo um bom negócio aí, ele pode galgar degraus aí que você levaria uma vida, né? Você pode fazer isso em 2, 3 anos ou menos. Na verdade, tu falou até o ponto certo, escalabilidade. Hoje nós ganhamos escalabilidade. É algo que antes o contador às vezes sofria, no sentido de eu posso atender X empresas ou é meio que limitado. Com essa era digital, digamos assim, você ganha muito mais processos. Vou te dar um exemplo. Esclarecer melhor, né? Eu tenho 100 funcionários. Para eu fazer com que esses 100 funcionários façam o mesmo processo, é muito mais difícil do que eu ter uma ferramenta que vai fazer o serviço, digamos, aquele serviço braçal, com um processo do início ao fim que eu consigo acompanhar e visualizar ele de forma mais simples, digamos assim. É realmente a escalabilidade do negócio. É eu escalar com processos Você mais consegue bem definidos. padronizar e acompanhar tudo, sabendo o resultado final, com Isso, muito mais exatamente, precisão, com né? muito mais precisão. E menos risco de falha. Exatamente. Aí imagina, para você escalar num escritório de contabilidade, por exemplo, para vocês, uma pessoa só consegue atender 30 clientes. Sim. Um exemplo. Com ferramenta, para mim atender 300 clientes, eu tinha que contratar
no mínimo 10 pessoas. Sim, E exatamente. criar processos que toda essa equipe tinha que trabalhar muito bem. Se alguém faltar, tiver um atestado, tiver algum problema, não estiver rendendo, eu já vou desfalcar ali, não vou conseguir atender os 300 clientes. Ciclano gosta de trabalhar de um jeito, Beltrano gosta de trabalhar de outro. Às vezes eu vou precisar da informação de um ou de outro, entendeu? Essas São coisas. visões diferentes da mesma coisa. Exato. Quando você vai crescendo e vai tendo mais pessoas no teu negócio, você vai perdendo meio que, digamos assim, não perdendo completamente, mas perdendo um pouco do controle, porque tem um jeitinho de trabalhar de cada um. Então, isso é a identidade de cada um, não tem como tirar. Mas é uma coisa que afeta, entendeu? O negócio. E agora, com as ferramentas, você consegue padronizar e reduzir a E quantidade. isso melhora muito, muito, muito mesmo. Eu acredito que, assim, eu consigo enxergar muito benefício. Então, você está Eu tô do lado, planejando escalar mais eu ainda. planejo escalar mais ainda. Com certeza. Claro, hoje tem o Open Finance também, é um serviço que antes eu tinha que pegar o extrato do cliente, colocar no meu sistema, começar a conciliar de um por um. Hoje já tem, igual tu tinha comentado, acho que, não sei se a gente já estava gravando, mas tu comentou Não, tava não. do boleto, né? Que eu entro no meu banco e já tem um boleto lá É, de fulano, de de várias Beltrano. instituições já vai direto para o banco. O Hoje já banco que me informa, ó, você está devendo aqui, você tem que pagar. Exatamente. Hoje já tem tecnologia para puxar o extrato, seu extrato, enviar para minha contabilidade e eu já começar a conciliar ele. Às vezes até o robô faz uma pré-análise ali Pré-análise. para eu só dar uma conferida e uma checada. Então, eu não tenho como achar ruim essa ferramenta, não tem como. Ainda com um nível, digamos assim, mais preciso, né? Tem parâmetros que, claro, eu vou analisar se estão corretos, mas ele é muito exato naquilo que ele faz, digamos assim. Então, eu não tenho como achar ruim a IA, não. Eu tô me colocando na situação de buscar aprender, né, sobre inteligência artificial para me ajudar mais no meu trabalho, porque a Sim, gente trabalha muito com confecção de documentos e análise técnica e tudo, realização de cálculos. E eu comecei a usar assim, achei fenomenal. Você é tem que muito usar bom. com muito cuidado também, porque a gente lida com cálculos mais complexos. Não é nem o cálculo em si, é a análise daquele cálculo em relação à Sim, situação jurídica. Então você continua tendo que ter muito cuidado. Não é tudo alegria, né? sim. E aí, mais que você ganha um tempo absurdo, você ganha. E você aí, ó, profissional que tá meio parado, estacionou no tempo. Olha, começa a aprender sobre inteligência artificial, começa a buscar ferramentas. Você que é advogado, você que é contador, é engenheiro, se você ainda não abriu a mente para a inteligência artificial e os novos mecanismos, as automações que Sim. tem, olha, melhor você correr, porque ela está evoluindo numa rapidez tão grande que quem domina essa ferramenta, ele não é que as profissões vão acabar. A pessoa que dominar ela vai conseguir fazer o trabalho de 10, 100, 200 pessoas. E aí ele vai conseguir pegar todo o seu mercado se você ainda ficar no método tradicional. Dá um passo Claro à que a frente. gente não pode desprezar, até no final desse episódio eu vou colocar uma reflexão que eu vi uma foto que tem nada a ver com, tem a ver com futebol, mas não é sobre futebol. O pessoal falando, mostrou uma foto de um jogador da década de 50, né? Mané Garrincha numa carroça com outro jogador, tirou aquela foto simples, né? Essa foto ficou eternizada e fala assim, ó, não tinha luxo, mas tinha muito futebol. Só que a gente tem que analisar o quê? Essa situação do futebol. Se hoje tem o luxo e tem todo um jogador de futebol hoje ganha milhões, às vezes bilhões ao longo da carreira, coisa que 50 anos atrás era impensável, foi tendo em vista o trabalho e a dedicação daqueles lá do passado que criaram toda essa sistemática, que fizeram o povo ser apaixonado pelo esporte, pelo futebol. Isso se aplica também às empresas, aplica à sua Sim, carreira. E isso fez com que todo mundo gostasse, todo mundo consumisse, e empresas patrocinam, vendem produtos através desse esporte. E aí hoje é possível. Os netos, filhos, bisnetos desses primeiros jogadores ou das pessoas que assistiam têm uma carreira que pode pagar milhões, né? sim, Para aqueles que têm verdade. talento e sabem se desenvolver, é claro, né? E da mesma forma você pode aplicar na sua carreira. Se hoje você tem uma inteligência artificial, hoje você pode escalar o seu negócio e ficar milionário, bilionário, ou pelo menos ter uma vida digna, com conforto, pagando todas as suas contas e sobrando para você investir, é porque lá atrás, seus avós ou as pessoas, seus antepassados, tiveram trabalho, dedicação, inteligência para criar novas tecnologias que se desenvolveram e hoje tem tudo isso, né? Sim, Então muita gente, o que vale é só o hoje, o que é moderno. Mas para chegar nisso aqui, nós tivemos toda uma tradição, né? Todo um caminho para chegar aqui. Se não tivesse sido, não teríamos foguete dando ré. Hoje em dia, sim, não teríamos inteligência artificial e a gente tem que valorizar também
o princípio ali, a base de toda essa. Inclusive a inteligência artificial, todos os cálculos, tudo que foi isso, foi cálculos que foram criados da mente de matemáticos, físicos, de séculos atrás, né? Séculos atrás. Tem que passar pelo processo, né, para poder chegar lá. Exatamente. Era até uma coisa que eu ia comentar. Completa aí que eu vou te fazer uma pergunta depois. Tá. Era até uma coisa que eu ia comentar sobre os processos, né? Respeitar os processos. Hoje, eu sou empresário, no caso da área contábil, mas, assim, você tem que ter alguns processos para chegar, no caso, aonde chegou. A gente vê muito hoje pessoas que entram numa profissão e com ansiedade, com aquela ansiedade de que eu quero estar naquele lugar Já que rápido. entra como estagiário, já quer ser o presidente da empresa Eu no já mês quero seguinte. estar lá. Então, assim, é importante você passar pelo chão de fábrica, é importante você saber de todas as obrigações da empresa, e você só vai fazer isso colocando a mão na massa, sentando na cadeirinha, às vezes tem pessoas hoje que não têm nem a humildade de aprender. Eu acho que eu já sei muito, então, assim, é complicado. Então, você tem que passar por aquele processo, entender realmente, digamos assim, todo o processo para poder chegar a ser um gerente, um dono de empresa, porque senão você não tem nem como gerenciar algo que você não conhece. É muito difícil. Eu penso que é muito difícil gerenciar uma coisa que você não tem domínio. Com Então, certeza, às vezes o cara chega ali, ele tem um conhecimento teórico, às vezes técnico muito bom da área, mas aquela área trabalha com processos, com pessoas, e às vezes ele não entende nada da questão prática do sim, negócio. E aí, se ele não for lá conhecer, ele pode às vezes inviabilizar um negócio completamente com decisões erradas, né? decisões erradas. E o conhecimento tem que vir, tem que ter aquela base. Vou dar um exemplo do seu cálculo. A inteligência artificial vai te gerar um cálculo e tu, com o teu conhecimento que tu já teve por ter feito braçal, por ter aprendido da maneira mais difícil, consegue validar se aquele cálculo está certo ou não. E aplicar no caso concreto. E muitas vezes saber Isso. qual cálculo eu vou fazer. Sim, exatamente. Eu pego os vestígios, faço as análises, mas tem vários princípios físicos diferentes. Sim, Nesse caso, eu vou aplicar princípio de conservação de energia, princípio da quantidade de movimento, entre outros, né? sim. A máquina não vai saber aplicar isso olhando marcas de arraste no meio do mato, no asfalto e tal. Talvez no futuro possa fazer isso, né? A gente Sim, vai treinando, mas por enquanto a gente tem que fazer braçal mesmo. sim. Me diz uma coisa, que é a pergunta que eu queria te fazer, tendo em vista essa questão da cultura tradicional, de praticar um trabalho, principalmente na área contábil, e o moderno. Claro que você conheceu as duas metodologias, né? E claro que eu estou vendo que você está muito mais empolgado com a nova. Você acha importante valorizar e ter esse conhecimento da base lá, de como era feito o trabalho antes? Porque a gente pode, do nada, ter um colapso energético, ter um colapso digital aí, e aí? A gente vai ficar às escuras, e aí tem alguém que sabe fazer como era do método antigo? Você acha que pode acontecer isso no futuro e é importante ter alguém que tenha esse conhecimento? Foi o que eu te falei do chão, do passar pelo chão lá. Eu acho que todo profissional tem que passar por ali. Tem que fazer ela como ela realmente é feita, digamos assim, do início, na raiz, na essência. Porque senão não tenho nem como validar esses cálculos, não tenho nem como validar o que está sendo feito. Se hoje tivesse digamos assim, uma queda de sistema geral, eu ainda entenderia os princípios da nota fiscal, que é um comprovante, que eu tenho um código de atividade, que esse código de atividade tem a legislação e eu vou ter que ver sobre ele, sobre qual que é o tributo que incide. Então, assim, não desmereço nenhum trabalho do guarda-livro. O que eu acho é que o contador antigo, né, que é aquele que a gente estava trazendo o perfil ali de contador antigo, ele tem que existir, senão não existe apuração de imposto, senão o governo não recebe dinheiro, não tem estrada, não tem hospital, não tem mais nada do público. Então, mas a evolução do contador precisa existir. Eu não posso ser só isso mais no cenário atual que a gente vive. De evolução, claro, da era tecnológica e tudo. Assim como a revolução industrial tirou muitos empregos, a revolução da tecnologia hoje pode tirar muito mais ainda. Então, a gente tem que estar evoluindo, tem que estar escalando, no caso, melhorando, e deixando de ser só aquilo. Não, claro, não deixando de ser aquilo, mas deixando de ser só aquilo. Fora que, por mais que a tecnologia às vezes tirou muitos empregos, mas ela também criou novos empregos. Criou novos empregos que também. 10, 20, 30 anos atrás não existiam. Verdade. Foram criados, tá até influencer, YouTuber, analista de YouTube, software. social media, tudo. E democratizou, popularizou, né? Várias coisas que às vezes era só. Você tinha que ter uma emissora de televisão. Um próprio programa desse aqui. Antigamente você tinha que ter uma emissora de televisão para fazer esse tipo de comunicação, né? Ou uma verdade. rádio. E agora você pode fazer na sua casa. Às vezes a gente tem um estúdio e tal aqui, mas você pode fazer em casa.
E tem público para todo tipo de conteúdo hoje em dia, né? É verdade. Alcança todos, é bem democrático. Tão democrático quanto o nosso podcast, Esfera Podcast, o podcast mais democrático do Brasil. Aqui nós trazemos pessoas de todas as áreas para trazer conhecimento para você. Aqui nós tentamos trazer conteúdo sempre útil e de qualidade. Ainda não vendemos cursos, não vamos mentir para você que você vai ficar milionário. Você vai ficar milionário se você for talentoso, dedicado e escolher uma área que você vai trabalhar dedicando muito da sua vida, da sua inteligência, da sua capacidade. Aí sim, não é comprando um curso que você vai ficar milionário. Porque muita gente compra o curso para ficar milionário e nem lê. E eu te garanto que se o cara que te vendeu o curso ficou milionário com aquilo ali, ele não ia vender para você não, e principalmente por um preço bastante acessível. O que nós queremos aqui é que você conheça a realidade, igual ele falou, o chão de fábrica. Se eu quero ser contador, eu vou ter que passar por isso, isso e isso. Vai passar por tais dificuldades, vai ter tais benefícios, porque aí você tem mais segurança para decidir o que você vai fazer. E aqui nós trouxemos médicos, nós trouxemos empresários, contadores, várias áreas, até influências digitais aqui nós trouxemos também. E você pode acompanhar como que é a esfera de atuação de cada um. Por isso que o nosso programa chama-se Esfera Podcast, porque a esfera é um mundo e você vai ter acesso a todo ele. E você? Quais foram as principais dificuldades que você encontrou na área, né? A gente já falou de coisa boa, né? Quanto que ganha, sem falar valores, mas que dá para... E quais foram as dificuldades maiores que você encontrou e quais aquelas dificuldades que você passou, venceu, mas você acha, não precisava ter passado por isso. Se eu tivesse tal informação, eu poderia ter pulado essa parte difícil aqui. Tem alguma coisa disso na sua área? A dificuldade, primeiro, eu acho que hoje nosso curso, ele é um pouco obsoleto. Na verdade, hoje tem muitos cursos que são um pouco obsoletos com a realidade prática da vivência, né, que nós temos hoje no mercado. Então, o nosso curso foi escrito, digamos, desenvolvido, as grades, já há um tempo atrás, e querendo ou não, na minha faculdade, pelo menos que eu fiz, eu não vi uma tela de sistema durante a faculdade inteira. E hoje o contador, ele mora dentro de E quando você de um saiu da sistema. faculdade, já caiu na cara do... Você mora lá dentro, se deixar, né? Então, assim, eu acho que a vivência prática, querendo ou não, você tem que ter. Hoje, eu indico para quem passou por essa dificuldade e não precisava ter passado, é ter um mentor na área. Você vai precisar de alguém que tenha vivido a parte prática para poder te auxiliar. Às vezes, com alguma coisa que você acha que não é nada, mas que pode gerar um prejuízo muito grande. Então, assim, ter um mentor para poder ter aquele conhecimento que só o teórico pessoa não vai te mais dar. experiente, né? Exatamente. O que é uma coisa antiga, né? Se você parar para pensar, antigamente tinha o aprendiz. Ele procurava aquela pessoa, um artesão ou um profissional daquela Sim. área que era, né, já um profissional de ponta. Vinha o aprendiz e acompanhava ele e ia aprendendo todo o ofício, não é isso? Sim, isso Um mesmo. mentor é muito importante, É né? muito importante. Eu acredito que não é bom para ninguém. Beleza, eu tenho meu conhecimento, às vezes eu contrato uma consultoria. Hoje tem consultorias para empresas de contabilidade, onde eu posso ligar e tirar uma dúvida. Olha, eu tô com uma dúvida em relação a essa empresa. E vai ter um especialista ali daquele ramo específico para te auxiliar, tirar essa dúvida. Mas é importante ter esse mentor porque ele vai ter uma malícia, um quê. Olha, já fiz dessa forma. A lei fala que é isso. Já fiz dessa forma, só que o órgão tal não gosta, às vezes, dessa forma e tal. Vou te dar um exemplo. Às vezes, você ir num órgão público aí, cobrar um prazo e tal, às vezes aquele cara que tá te atendendo vai pirraçar de você e deixar demorar vai colocar muito debaixo mais. da pilha de documentos. Ó, não faz por aqui, desse jeito não é bom, é melhor você ir por outro caminho. Coisas que a faculdade e as leis não vão te ensinar, mas que você precisa aprender porque é da sua profissão. Igual deve ter muitos macetes da sua profissão também que... Sim, e você falou sobre isso, às vezes você ir num órgão público, às vezes até numa empresa, pedir agilidade em algum documento. Gente, existem 1000 maneiras de você pedir um copo d'água. E a maioria deles, ninguém vai te dar essa água. A título de exemplo, né? Às vezes a forma como você interpela a pessoa, como você fala, como você pede, a pessoa se sente ofendida. E ela não vai te ajudar. Ela não vai agilizar a sua questão ali. E às vezes um sorriso muda tudo. Às vezes um bom dia, às vezes você chegar com mais gentileza e perguntar como a pessoa está primeiro. Então, só isso aí. Às vezes você não sabe como está o dia daquela pessoa, né? E às vezes você não sabe também se ela já é uma pessoa difícil de lidar. Sim. Então, a gente às vezes tem que ter um pouco de maturidade, inteligência emocional e paciência. E, para não dizer até inteligência, né? Sim. De lidar com as pessoas para que você obtenha aquilo que você está precisando de uma forma, às vezes, até mais ágil. Você acha que você está perdendo 5 minutos ali sendo gentil com a pessoa, você pode economizar, às vezes, 30 dias de espera. É verdade. Pela pessoa ter te interpretado mal, uma falha de comunicação, e ela
achar que você está sendo indelicada com ela, né? Isso é verdade. Na sua profissão acontece muito coisas desse tipo assim, às vezes a pessoa chega nervosa e quer resolver o problema ali, Na, desabafa. na nossa profissão sempre tem o cliente que. Às vezes tem clientes que interpretam que às vezes aquele imposto, aquele valor alto que veio, que hoje em dia a gente tem uma carga tributária muito grande. E às vezes acham que pode ter atrelado ali a responsabilidade do contador. E realmente tem. Então, cabe a nós mostrar que realmente aquele cálculo está certo, que é aquilo mesmo, infelizmente, né? Às vezes, em alguns casos, a gente está até com algumas O demandas que às aí vezes poderia ser até maior, né? Se às não vezes fosse a poderia. atuação do E a gente profissional. mostra também isso. Olha, teu imposto era esse, hoje tu tá achando ruim, mas era pior. Tem muitos clientes que reclamam também, chega um período do ano que é o dos alvarás, a gente sabe que esse ano teve uma aumentada aí geral, então quem é empresário, que pagou seu alvará, querendo não chiou, e eles vêm procurar nós que somos o braço direito. Ei, o que que tá acontecendo? Às vezes tem uns que vêm mais alterado, que vêm mais zangado e tal, mas a gente sempre explica, sempre mostra, é isso mesmo, se tiver a base legal, a gente já entrega a base legal pro cliente também, para ele já dar uma acalmada, uma lida. Então, assim, na nossa profissão a gente tem que ter esse jogo de cintura. A gente mostrar para o cliente que efetivamente é isso. É um dos pontos que a gente tem que falar também. Não é só mar de rosas, né? É. A profissão não é só mar de rosas. Tem que fazer e mostrar. Tem que fazer e mostrar. Porque até ajuda a valorizar o passe, né? Exatamente. A gente falou mais cedo aqui de futebol, né? É igual jogador de futebol. Se ele não fizer gol, Tá ele, fora. ele não vai ser reconhecido. E eu aproveitar aquela pessoa que tem um empresário que está assistindo aqui, ou pessoa física que às vezes precisa de um contador de alto nível igual você, como que ele pode te encontrar? Tem as suas redes sociais, contato, telefone, você deixar aqui pra gente. Isso. Hoje tem nosso Instagram, @ né, Atrium Contab, né? Contabilidade, contábil de contabilidade. Então é Atrium Contab. A gente tem um Insta já. Estamos com um processo aí para criar um YouTube, um canal no YouTube, mas ainda não Nós vamos temos. tentar colocar o arroba aqui Vamos embaixo aqui para tentar vocês. colocar ele. E o telefone é o 639-9218-9628. Esse é o telefone. Se você precisar, inclusive está na época de imposto de renda. Tem muita procura e muita Vocês fazem demanda. também imposto de renda pessoa também, física? fazemos também. E entregamos agora as declarações das empresas. As pessoas físicas agora têm que receber uma atenção, né? O MEI também, o pessoal que é MEI, que tem que fazer alguma declaração também. Já pode procurar a gente que a gente vai estar auxiliando aí nessa parte. É Viu? importante regularizar, gente. Principalmente o MEI, às vezes pensa assim: ah, não, vou deixar para depois. Não deixa para depois. Quanto mais você protela, mais você enrola para fazer isso, mais caro fica. E às vezes você pode ter um problema lá na frente, uma multa, ou às vezes você precisa emitir uma nota fiscal, alguma coisa, e você não tá totalmente regularizado, Sim. né? E vai sair muito mais caro e na pressa. E você também que está insatisfeito com seu contador, que só recebe a guia e e o Pix do imposto, quer ter um consultor do seu lado, você pode procurar a gente também, que nós vamos te mostrar mais ou menos digamos assim, esse novo jeito de trabalhar, né? Querendo ou não, tem pessoas que sofrem hoje com o contador que é só isso. Então ele precisa ter um auxiliador do lado. Eu vejo dessa forma. Hoje a profissão contábil. Excelente. Eu quero que você fale aqui uma mensagem final para dois tipos de pessoa. Aquele jovem que ainda não decidiu o que vai fazer da vida, que faculdade vai fazer, ou se vai fazer faculdade ou não, ou aquela pessoa que vai empreender. Porque necessariamente para ter o escritório de contabilidade você precisa estar formado, ou você pode contratar outros profissionais já formados. Às vezes você não quer mexer, não precisa só contrata. Pode ser feito assim também? Como nós constituímos as empresas e legalizamos ela, para você ter uma empresa de contabilidade, 51%, ou a maioria do quadro societário, tem que ser efetivamente contadores, registrados no Conselho Regional de Contabilidade. Então você pode ser sócio do escritório de Eu contabilidade. posso ser sócio, mas Sem ser contador. Sem ser contador. Mas tem que ter mais 51% ou mais tem que ser contadores. Tem que ser contadores. E tem uma prova hoje, eu acredito que o AB e o de medicina e o nosso tem essa prova, né? Não vejo muitos conselhos que tem essa prova para entrar, mas contabilidade tem uma prova para você ser aprovado e conseguir o conselho. Você não sai da faculdade formado e com o conselho, não. A exigência é grande. Então, deixa uma mensagem para esse jovem que está aí, se você quer puxar ele para o lado da contabilidade, deixa essa mensagem, ou aquela pessoa que já está um pouco mais adiantada na vida, assim, tipo de meio dia para frente, igual eu, que já está aí na fase dos 40, ou até um pouco mais jovem do que eu, na casa dos 30, que não está satisfeito com a profissão e que sente ali aquele chamado ali pela contabilidade. Ainda vale a pena ele buscar entrar nessa área mesmo, já um pouco mais maduro? Sim. Eu acho que hoje nós estamos no mar azul de oportunidades. Isso eu falo sempre, é um discurso que eu sempre tenho. Nós vamos passar agora por uma reforma tributária que vai mudar totalmente o jeito de comprar, o jeito de vender. Todo mundo que
toda empresa precisa de um contador hoje no Brasil, então é um ramo que é fácil de vender, digamos assim. Eu acredito que se você tiver interesse na área contábil, se você já teve um flerte ali, digamos, com a área, é uma área que vale muito a pena você estudar. Claro que tem os pontos negativos, são 4 anos de faculdade, uma prova para poder passar no conselho, né, de contabilidade. Aprender a rotina da profissão, a legislação tem uma carga pesada, mas se você já tem o mínimo de inclinação para isso e você quiser ter essa oportunidade, é um mar azul, é um mar azul. Tem muitas empresas que precisam de um contador para poder ajudar ela, no caso. A gente tem muitos empresários e a deficiência de educação para empresários no Brasil hoje vem melhorando. A gente vê cada dia mais empenhos aí, Casa do Empreendedor, Sebrae, trabalhando muito para poder mudar isso. Mas o quadro que a gente tem hoje são profissionais, são empresários que não têm aquele pequenos, né? Eu falo dos pequenos e médios, às vezes não tem aquele tino, meu Deus do céu, às vezes precisa de um empurrãozinho, de uma orientação, de um direcionamento. Para ele e o poder ficar contador- grande. Exatamente. Porque o empresário grande, ele não tem nem opção. Não tem como ele ficar grande sem uma consultoria Sim, boa contábil, é né? verdade. É isso aí, não adianta você pensar que o cara ficou milionário ou tem uma empresa muito grande sem uma gestão eficaz, ele quebra rápido, né? Um volume maior de negócios e tudo, se não tiver esse controle, ele... E tem empresa que tem medo de crescer por conta da falta do auxílio. Poxa, eu vou faturar 200, vai cair 200 mil na minha conta, e agora? Como é que eu vou explicar gerir isso? 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Tipo assim, e como é que eu fico? Então, é bom ter um auxílio de um contador para você não ter medo de crescer. Ficar lá tirando o dinheiro do caixa da empresa para comprar coisa pro pessoal, né? É isso mesmo. Então, basicamente isso. Se você quiser vir pro lado dos contadores, claro, a dica que eu dou de ouro novamente não seja mais um contador guarda-livro. Venha ser um contador consultor, né? Venha ajudar os empresários, vamos mudar a situação do Brasil. E eu acredito que nós somos os médicos das empresas que auxiliamos a população inteira do Brasil, porque as empresas geram a riqueza Não gera tem os impostos o geram... contador é quase igual o professor. Não Sim. tem um profissional que não vai precisar do contador, assim como nenhum Exatamente. profissional sempre precisou de um professor, né? Exatamente. Às vezes as pessoas, elas... eu não diria que menosprezam, não é isso. Na verdade, elas não lembram do contador. Tem algumas profissões que são essenciais, mas a pessoa só lembra quando arruma um precisa. problema pela falta, né, do profissional. Aí ele corre atrás do profissional, aí ele vê o valor que tem, né? Exatamente. Que é o contador, o perito, o médico e tal. Então, cuide da sua saúde e cuide da saúde da sua empresa também. Cuide da sua saúde financeira, da saúde dos seus negócios. Até porque não adianta empreender, você tem que empreender com eficiência, com eficácia. E uma assessoria contábil, uma consultoria contábil, melhor dizendo, é essencial para você. E quanto mais você cresce, mais você precisa. Esse é o Esfera Podcast. Agora é o momento de fazer a cobrança. A gente ensinou a contabilidade, agora vai fazer a cobrança. Se inscreve aí no YouTube. É só clicar nesse botão que está aí embaixo, inscrever-se, e clica no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que nós vamos fazer aqui. Eu quero te convidar, aproveitar o embalo, e te convidar para outro dia você vir aqui falar especificamente de algumas questões de como a pessoa pode reduzir a sua carga tributária, seja pessoa física, seja uma empresa, Sim. algumas dicas aí da contabilidade para você usar aí na sua vida e ter a possibilidade de não pagar tanto imposto, né? E de uma forma legal, de uma forma correta, porque às vezes você está pagando excessivamente sem estar precisando fazer Sim, isso, né? verdade. E esse dinheiro você poderia estar revertindo em benefício para a sua vida e a sua qualidade de vida. Então se inscreva no Esfera Podcast aqui no YouTube. Siga o perfil, né, do Esfera Podcast no Instagram, @Esfera Podcast. E no nosso amigo aqui na contabilidade dele, Atrium Contab. Atrium com M no final e contabilidade só até o B. Atrium Contab. Nós ficamos ali na Teotônio Segurado, né, de frente à Praça do Bosque, se vocês quiserem fazer uma visita também, no edifício executivo, sala 404. a cidade de Palmas, Tocantins, capital mais jovem do país, né? E você de qualquer lugar do Brasil também pode ter acesso, só @Atrium Contab lá no Instagram. Siga, manda uma mensagem na DM se você está precisando dessa consultoria contábil lá para maximizar a eficiência da sua empresa, né, dos seus investimentos, da sua contabilidade. E esteja sempre aqui conosco no Esfera Podcast, que você vai ter o melhor conteúdo, sempre com profissionais de excelência aqui, trazendo conhecimento, trazendo a sua experiência de vida e contribuindo com informações que são importantes, que você pode usar em algum momento para a sua vida empresarial, para a sua qualidade de vida e também para a sua carreira, seja na esfera pública ou privada. Eu sou Silvio Jaca, siga também as minhas redes sociais pessoais lá no Instagram, @silvio.jaca.
você acompanhar a minha rotina de trabalho. Eu não coloco nada da minha rotina pessoal porque minha vida é muito chata. É trabalho, casa, casa, trabalho, mas eu tô aqui sempre com vocês. Um abraço e fiquem com Deus.